Deuteronômio, capítulo 29. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: Os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os oficiais dele e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos, vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes prodígios. Contudo, até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Então o Senhor disse: Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, nem as roupas, nem as sandálias dos pés de vocês se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem nenhuma outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos a terra deles e a demos por herança às tribos de Ruben e de Gade e à metade da tribo de Manassés. Obedeçam aos termos desta aliança, para que tenham êxito em tudo o que fizerem. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus, os seus chefes e homens destacados, os seus líderes e oficiais e os demais homens de Israel, bem como os seus filhos, as suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, desde os que cortam lenha até os que carregam água. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, a aliança que ele faz com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, a fim de que ele seja o seu Deus, conforme prometeu a vocês e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço esta aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, que vá adorar os deuses daquelas nações. Tenham cuidado para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém ouvir as palavras deste juramento e invocar sobre si mesmo uma bênção e pensar: estarei em segurança, muito embora eu persista em seguir o meu próprio caminho. Trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo, a sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel, para que sofra desgraça, de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Os seus filhos, os seus descendentes e os estrangeiros que vierem de terras distantes verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto a esta terra? Por que tanta ira e tanto furor? A resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que não conheciam, deuses que o Senhor não lhes dera. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra,
e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou em outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Ok. Olá, Cláudia. Olá, Érica. Olá, Mirza. Já falei com a Sonilda. Muito bom ter vocês aqui. Ontem tivemos, um problema técnico. Tivemos que interromper a live. Aparentemente está tudo ok com o celular. Botei a mão aqui, tá numa temperatura boa. Não sei o que houve ontem. Mas vamos lá. Esse capítulo 29 de Deuteronômio, ele é como se fosse um prólogo da aliança que foi descrita no capítulo 28. Aliança em forma de bênçãos e maldições aos israelitas. Bênçãos para os que forem obedientes e maldições para os que forem desobedientes. Deus, ele sempre nos alerta, nos dando opções, nos dando escolhas, e nos mostra que escolhas certas resultam em bênçãos, em prosperidade, em alegria, mas escolhas más, escolhas de desobediência àquele que criou todas as coisas e criou os princípios da própria vida, vão redundar em morte e destruição. Então, nesse prólogo, a gente vê isso sendo aplicado, sendo reforçado, e também há um apelo para que eles possam viver a partir dessa aliança feita com Deus. Érica, esse celular tá de bom humor hoje? Olha, aparentemente tá? Então, se Deus quiser, não vamos ter problemas. Começa o capítulo, dos versículos 1 a 8, com uma lembrança da história dos israelitas, do que Deus fez por eles desde que eles saíram do Egito. Deus tinha separado eles, separou a sua família, para através dela se revelar ao mundo inteiro. É uma história de graça, é uma história de Deus separando um povo para si e tratando com esse povo, se revelando esse povo. E tanto essa revelação tem um caráter abençoador, mas também um caráter disciplinador caso os israelitas não honrassem essa aliança. E é um privilégio nós sermos separados e escolhidos por Deus, mesmo que nos sobrevenha o maior senso de responsabilidade, visto que as pessoas que não servem a Deus não estão se preocupando nem um pouco com isso. Nós sabemos que estar com Deus é ter certeza do seu pacto eterno para conosco, enquanto as outras pessoas de nada vão ter certeza. Parece que essa vida é o que elas têm, então quando cessar essa vida, elas terão que encontrar um Deus não gracioso, mas um Deus que é justo juiz. Então, que bom sermos, assim como os israelitas aqui, separados por Deus e alvos de uma aliança. Quando Deus nos lembra a nossa história, Ele nos lembra quem éramos, de onde Ele nos tirou e tudo que Ele já fez por nossa vida. E como é importante a gente lembrar, Porque muitas das vezes nós, envoltos em vários problemas, em várias situações, medos, crises, preocupações desta vida, a gente se esquece do que Deus já fez por nós no passado, de onde Ele nos tirou, e imagina se fosse a nossa vida sem Ele. Imagina se Ele não estivesse presente nos guardando. Imagina se não fosse Ele nos trazendo sentido, paz e propósito na vida. Imagina se tivéssemos entregues à nossa própria sorte. Então, assim como eu e você podemos fazer esse exercício e assim realinhar o nosso coração para não perdermos tempo com besteira, assim os israelitas também deveriam lembrar do que o Senhor já fez por eles e assim se consagrarem a Deus e buscarem viver por Deus, porque na verdade é o Senhor que tinha resgatado eles de uma situação de morte, como por exemplo no Egito, quando eles estavam prestes a morrer, e lhe deu vida, e muito mais do que a vida física, do que o suprimento material, do que um lugar para morar. Deus tem nos dado
razão para viver, propósito de vida e nos deu salvação. O versículo 4 diz algo muito interessante. Diz o seguinte, eu vou ler o versículo 3 e o versículo 4 porque eles se complementam. Versículo 3, com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes prodígios, desde que eles saíram do Egito, onde eram escravos. Versículo 4, contudo, até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Moisés fala isso vendo que muitas das vezes o povo ainda permanecia obstinado em fazer o errado, em se afastar de Deus, tendencioso a seguir outros deuses, apesar de tanta coisa que Deus fez e se revelou para eles. Era um povo às vezes obstinado a viver do seu próprio jeito, mesmo Deus mostrando que viver do jeito alheio à vontade de Deus era um caminho de morte. Então, por isso que Moisés fala, olha, apesar de tudo que vocês viram, de tudo que vocês viveram, até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Então é uma constatação da situação espiritual deles, mas profeticamente, a gente entende que à luz de tudo o que a Bíblia nos ensina, mesmo que Moisés não tivesse consciência aqui do que estava escrevendo, o discernimento da nossa condição espiritual e a abertura de visão espiritual para que enxerguemos quem Deus é e como nós estamos e como precisamos dele, é um milagre. É algo discernido apenas espiritualmente. Você pode ver com seus olhos naturais, você pode ter tido diversas experiências de milagres na sua vida e na sua família, porém, se você não tiver olhos espirituais, você não vai valorizar, você não vai entender, você não vai linkar isso com Deus da Bíblia. Jesus, quando esteve no meio de nós, teve um certo momento que pediram para ele mais sinais. E em certo momento do seu ministério, Jesus disse, não será dado mais sinais. O único sinal que será dado será o sinal de Jonas. E Jonas ficou 3 dias no interior de um grande peixe. E depois, sim, ele saiu desse interior como que revivendo, porque ele praticamente morreu nesses 3 dias no interior do grande peixe. E então ele saiu desse grande peixe para exercer a sua missão. E assim, quando Jesus fala que só seria dado a eles o sinal de Jonas, ele estava se referindo à sua própria morte, onde ele ficaria 3 dias morto e no 3º dia ele ressuscitaria. Então esse seria o sinal definitivo. Então às vezes a gente pensa, poxa, mas se Deus aparecesse aqui e falasse, se Deus curasse tal pessoa da minha família, se Deus falasse audivelmente, eu acho que as pessoas acreditariam, creriam. Mas é ilusão, porque esse tipo de visão só é dada por Deus espiritualmente. As pessoas se colocaram numa posição de obstinação por conta do pecado, o homem quando pecou, Adão pecou, a humanidade ela ficou em estado de queda, em estado de cegueira, em estado de afastamento. Então só um milagre divino para que essa humanidade volte a enxergar. Todos os homens, por conta dessa responsabilidade herdada de Adão e também por conta dos seus próprios pecados, estão debaixo dessa cegueira espiritual, por responsabilidade considerada por Deus própria, tá? Mesmo considerando aquela herdada por Adão, mas porque a humanidade se colocou nesse lugar. Então é responsabilidade nossa. Porém, Deus, graciosamente, Ele nos visita e nos abre os olhos para que possamos crer. E através da fé, nós somos salvos. Então, como é colocado em Efésios, não vem de nós para que não haja orgulho, A fé é dom de Deus. E aqui parece mostrar isso, que apesar dos grandes sinais, eles não tinham mente para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Versículo 14, vamos ler aqui para a gente comentar. Fala o seguinte: não faço esta aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus,
mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Esse texto pode se referir tanto àqueles que, por algum motivo, não estavam presentes fisicamente no discurso de Moisés, talvez mulheres, crianças, alguns escravos, mas também a todos os israelitas que ainda nasceriam, que nem estavam ali no meio deles ainda, porém essa aliança abrangia a todos, presentes ou não, quando Moisés proferiu esse discurso. O versículo 19 fala sobre uma atitude de insensatez de um homem que despreza o conselho do Senhor. Isso daqui é muito atual, fala inclusive de pessoas do nosso tempo contemporâneo que rejeitam a Deus, ou até religiosos que rejeitam a Deus mesmo depois de ouvi-lo várias vezes. Diz o seguinte aqui no versículo 19: se alguém ouvir as palavras deste juramento e invocar sobre si mesmo uma bênção, ou seja, bênção todo mundo quer, né? E pensar, estarei em segurança, muito embora eu persista em seguir o meu próprio caminho. Então você vê que há uma distorção aqui de pensamento. É colocado em todo momento que a bênção está sobre os que obedecem. Porém, muitos acreditavam que apenas por ouvir as palavras de bênção estariam abençoados. Apenas por estarem no local onde Moisés proferia um discurso em nome de Deus, estariam abençoados. Mas no seu íntimo diziam: tá tudo bem, não vai pegar nada, vou continuar vivendo como eu quero viver. É isso que o texto está dizendo. E diz aqui na continuidade: então, se essa pessoa fizer isso, ela trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. Ou seja, não adianta nenhum cuidado de irrigação da terra, ou se a terra é seca, de qualquer maneira aquela pessoa vai trazer desgraça sobre si. Porque o princípio maior é obediência a Deus, é fidelidade a Deus. Ainda que materialmente, circunstancialmente, as coisas estejam funcionando, se a gente não temer a Deus de fato, em algum momento a destruição virá sobre a nossa vida, a desgraça sobrevirá a nossa vida. Isso vale para os israelitas, mas também vemos aqui um princípio, que é o princípio da obediência a Deus. Como eu já falei, os exemplos podem ser específicos, mas o princípio, ele vale para todos. A obediência a Deus traz vida e a desobediência a Deus traz morte. Eu também lembrei, quando eu estava lendo esse texto aqui, daquele pecado imperdoável que Jesus faz menção, né, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E, embora não seja o assunto de hoje, mas muitos teólogos acreditam que a blasfêmia contra o Espírito Santo seja a pessoa que continua a negar a Cristo, mesmo tendo ouvido a palavra de Deus, tendo presenciado milagres, ações de Deus, tendo ouvido o Evangelho, ela insiste até o final da sua vida em negar. Então, a blasfêmia não seria um ato impensado, uma besteira que se falou no tempo de ignorância, algo que você profere da boca para fora. Não, é algo que a pessoa persiste e realmente ela nega a ação de Deus, apesar das inúmeras provas e incontestáveis do agir e do mover de Deus. Ela continua negando, né? Então, isso seria a blasfêmia. E aqui, quando Deus fala no versículo 20 que ele jamais se disporá a perdoá-lo, que a sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa, me parece, eu não sei se trata exatamente de uma referência a isso, mas parece tratar de um caso semelhante, né? Alguém que, apesar de tantos sinais, continua a negar, continua a viver como se Deus não existisse, e por isso ela não será perdoada. O que é até lógico, né? Porque não houve arrependimento sincero no seu coração. E muitas pessoas ainda pensam assim atualmente, é verdade, Érica. Infelizmente, né? A gente ora para que essas pessoas possam se arrepender, conhecer o Evangelho de verdade, que em algum momento Deus possa tocar e fazer um milagre nas suas mentes, para que elas compreendam, né, que não existe vida e salvação fora de Deus.
fora de Jesus. Os versículos 20 ao 28 são aqui algumas maldições e as consequências, né, em virtude dessas maldições, dessas pessoas que decidem viver longe de Deus, de forma independente e seguem os seus próprios caminhos. Então, a gente não vai ler novamente. Fala aqui só no versículo 23b, será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim. A gente sabe que essas cidades foram destruídas totalmente por conta da sua maldade, da sua iniquidade. Deus, nem sempre, ainda mais nos dias de hoje, ele executa a sua justiça, o seu juízo instantaneamente, né, sobre as nações. Isso acontecia muito no Antigo Testamento. Mas a gente sabe, biblicamente, que em algum momento, né, quando a gente adentrar a eternidade, tivermos o grande dia do juízo de Deus, toda a maldade será julgada. Então, vem imediatamente como uma espécie de sinal para as pessoas que estão aqui no mundo, esse juízo de Deus, ou seja, esse juízo postergado até o dia do juízo final, esse juízo acontecerá. Muitos não reconhecem nesse texto aqui, que está falando de Sodoma e Gomorra, está falando de Admá e Zeboim. Né? Muitos se perguntam, o que é Admá e Zeboim? Não lembro dessa história. Sodoma e Gomorra a gente já reconhece, né? Mas é que Sodoma e Gomorra foram duas cidades, mas na verdade é toda uma região que foi afetada pelo mesmo pecado de Sodoma e Gomorra, tá? Então é mais de uma cidade que foram afetadas. Então por isso que aqui está citando mais algumas. Acredito que foram 5 ou 6 cidades afetadas por esse pecado, né? O mesmo pecado de Sodoma e Gomorra. Deixa eu ver aqui. Por fim, a gente pode pular um pouquinho aqui e falar do último versículo desse texto, que é muito interessante. Esse versículo aqui é bem conhecido e é assim, um versículo para você guardar e não esquecer. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Ou seja, às vezes nós queremos ter o controle de tudo, queremos entender tudo que Deus está fazendo e como está fazendo, ficamos ansiosos por aquilo que não compreendemos, ou pelo medo do que nos acontecerá, porém, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Precisamos entender que não somos deuses e que só Deus tem o controle do destino e de tudo que acontece, só Ele sabe de todas as circunstâncias, de tudo que está envolvido numa situação. Por isso que a fé é tão importante, porque a fé nos coloca debaixo de uma confiança daquele que tudo sabe e tudo pode. Então, precisamos descansar nisso, porque muitas das vezes a nossa ansiedade ou a nossa tentação de querer ter o controle de tudo nos faz pecar. Nos faz pecar contra Deus, nos faz pecar contra o próximo. E a gente precisa confiar que essas coisas que não estão claras, não nos foram reveladas, elas pertencem ao Senhor. E Ele cuida de nossas vidas. Ao mesmo tempo, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. O que é que nos foi revelado? A Bíblia nos foi revelada, né? A natureza, como Deus criou as coisas, isso nos é revelado. Há uma lei natural também em nossas mentes que nos fazem compreender aquilo que é certo, o que é errado. Todos, independente da cultura, sabem que matar é errado, sabem que roubar é errado. Ainda que aos poucos muita da moralidade tenha se corrompido, mas ainda há no homem um senso de certo e errado que Deus deu. Então, isso tudo que foi revelado, seja biblicamente, seja naturalmente, são para que sigamos a vontade de Deus e possamos honrá-lo em nossa vida. A gente poderia fazer aqui também, à luz desse versículo, como alguns teólogos usam esse versículo, fazer a distinção entre a vontade decretiva e a vontade prescritiva de Deus. Eu trago esse assunto aqui até para ilustração
e também compartilhar esse conhecimento com vocês. Vontade decretiva e vontade prescritiva de Deus. Decretiva é o que Deus na eternidade decretou. Deus é o Senhor de tudo o que acontece, nada o pega de surpresa. Então, crendo nessa soberania de Deus sobre todas as coisas, a gente sabe que há decretos, há coisas que Deus já determinou que acontecessem e nós não vamos ter conhecimento destas. Ah, Deus, será que o meu parente será salvo ou não será salvo? Será que eu vou passar ainda por mais problemas nessa área da minha vida? Ou será que as coisas vão ficar em paz? Será que a situação no Brasil vai melhorar, vai piorar? Tem coisas que nós não sabemos, nos estão encobertas. Porém, na vontade decretiva de Deus, essas coisas já estão estabelecidas. Então, não adianta a gente querer saber, ficar insistindo, ficar lutando com Deus para saber a sua vontade decretiva. Isso pertence a Ele. Devemos confiar nele. Mas a vontade prescritiva nos foi dada para conhecimento. O que é a vontade prescritiva? São as suas prescrições, os seus mandamentos, as suas leis. O que Deus quer de nós. Isso é o que mais deve ocupar a nossa mente, o nosso coração. Você pode não saber que fim terá aquele seu processo na justiça, que fim terá aquela pessoa que você ama e que está passando por uma luta, por uma doença. Isso talvez não lhe caiba e você não vai saber. Mas você ora, confia em Deus, coloca a sua fé no Senhor e entrega para Deus. Agora, a vontade prescritiva, o que Ele deseja de nós, como devemos viver, como devemos agir e reagir na vida, isso sim Ele nos revelou e a gente deve buscar viver a partir dela. Ok? Então, enquanto as coisas encobertas nos apontam para uma atitude de descanso e de confiança em Deus, aquilo que nos foi revelado nos aponta para obediência, algo que também podemos ensinar a outros e também a forma como podemos amar melhor as pessoas e a Deus, né? Então, a gente se prendendo muito mais aquilo que foi revelado, a gente vai poder viver melhor, agradar mais a Deus. E aquilo que tem encoberto, a gente apenas confia, entrega para Deus e descansa. Ok? Vamos concluir então esse capítulo sobre os pontos, falando lições ou coisas que podemos extrair desses pontos que citamos. Primeira coisa, lembrar sempre é bom. Lembrar do nosso passado, de onde Deus nos tirou, os milagres que o Senhor já fez, tantos livramentos que o Senhor nos deu. Isso é muito importante. Isso realinha o nosso coração. Isso nos traz tranquilidade de que o mesmo Deus que esteve conosco no passado está conosco hoje. Isso é muito bom. Outra coisa, a gente precisa entender que muita coisa só vai ser discernida espiritualmente. Racionalmente não vamos alcançar aquilo que precisa ser alcançado. Então a gente precisa ter fé, alimentar a nossa fé, desenvolver a nossa fé e pregar o Evangelho para que as pessoas possam ter seus olhos espirituais abertos, porque tem coisas que só Deus abrindo os olhos espiritualmente mesmo. Terceiro ponto, Jesus fez uma aliança conosco e essa aliança é desde sempre e para sempre. Como eu falei aqui, né, Moisés ele disse que a aliança que ele estava proferindo valia para todos, mesmo os que não estavam ali. Então a gente sabe que Jesus fez uma aliança conosco e ela é desde sempre e para sempre. Que bom sabermos disso. Não devemos, assim como o homem insensato que eu li, né, no versículo 19, que diz que pode viver como quiser, que já está em paz, né? Não, tomei posse da minha bênção, agora eu vou viver do jeito que eu quiser. Que nós não sejamos assim, tolos, obstinados, insistentes, né, na nossa própria vontade de fazer tudo do nosso jeito, independente do que Deus quer de nós, que tenhamos temor a Deus, esse temor possa nos levar adiante, em nome de Jesus. Que sejamos símbolo daqueles que andam com Deus
e não dos que são castigados por ele. Né? Deus está aqui falando sobre maldições e suas consequências, várias vezes, dando até uma ênfase maior a isso. E que a gente possa, então, assim, ser conhecidos como aqueles que foram abençoados, como aqueles que tiveram uma experiência com Deus, aqueles até que passaram por provas, por dificuldades, mas que venceram pela fé, e não como aqueles que se afastaram de Deus, colheram juízo, colheram a disciplina, colheram frutos de decisões erradas sem a vontade de Deus. E por fim, finalizando, que entreguemos nossas ansiedades, nossos medos e nossas dúvidas a Deus e confiemos em quem Ele é e em tudo que Ele nos revelou, né? Que a gente não fique perdendo tanto tempo com aquilo que cabe apenas a Deus, em ter respostas para coisas que talvez não tenhamos, né? Que a gente possa realmente investir nosso tempo em agradá-lo, em conhecer mais dele e viver a sua vontade. E certamente esse último caminho é um caminho que nos trará paz e nos fará viver com propósito e sem perder tempo com nossas ansiedades. Tá bom? Alguém mais quer colaborar, comentar, fazer alguma pergunta? Olá, mãe, tudo bem? Bom te ver aí na live. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Ah, que bom, Cláudia, fico muito feliz. Vamos então encerrar, tá? Que bom, mãe, fico feliz também. Vamos encerrar então a nossa live. Não deixe de curtir a publicação. Também, se você lembrou de alguém durante essa live, acha que vai edificar a vida de alguém, compartilha, para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Ah, que bom, Misa. Às vezes isso acontece, né? A gente vai falando e algumas coisas já vão sendo respondidas. Que bom. Obrigado, mãe. E é isso aí, tamo junto. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amanhã eu terei um aniversário, então não poderei fazer live. E segunda-feira, sim, segunda-feira nós estaremos em live, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima. Tchau.